Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à leitura dessa semana do livro Conflito e Paz. Estamos na página 91 do livro físico. Eu quero saber quem gostaria de começar essa leitura. Sejam bem-vindos todos, porque é um prazer grande ter vocês aqui. Eu vou começar com essa última frase que ele traz do capítulo passado. Eu imagino que todos eles voltam-se, olham-se nos olhos, deploram o que sofreram e o que se infligiram reciprocamente, e devolvem-se mutuamente a honra, e finalmente reconciliados, deixam todo o passado para trás. E os vivos. Eles veem o que também os aguarda um dia. Moderam seus desejos e abrem reciprocamente os seus corações. Então, com isso, ele está fazendo um grande convite aqui para que a gente possa olhar. E hoje eu fiz uma sessão onde falava muito do olhar, né? O que olhamos, o que perdemos de vista quando estamos desconectados, ou o que olhamos enquanto a gente olha, e se a gente olha nos olhos, e quando a gente olha nos olhos, o que é que nos acontece? Quando a gente olha dentro dos olhos do outro, o que provoca? Vocês já se experimentaram olhar nos olhos? E por que é difícil a mirada ser sustentada? Então, olhar. E olhar para além. Olhar para além das convenções, olhar para além do óbvio, olhar para além do momento. Então, quando eu consigo olhar, quando eu consigo honrar, eu finalmente me reconcilio com aquilo que desagradou, com aquilo que não foi perfeito, ou com aquilo que está fora do lugar. E quando eu olho, a tentativa ou o movimento é de você ver, posicionar-se e tomar uma posição, e se posicionar, né? Hoje essa palavra está muito em voga, muito forte, que é posicionamento. Então, o que é um posicionamento? Quando a gente se coloca diante das coisas e a gente tem uma integração com aquilo. Quando a gente pode sustentar uma fala, sustentar uma ação ou sustentar um comportamento. Então, quando a gente falava da morte, né, eu e a Marília, antes de vocês chegarem, assim, e os vivos, eles aguardam um dia chegar, o grande dia, né? Moderam seus desejos e abrem os seus corações. Então, bem, nós vamos agora para esse capítulo, Russos e Alemães, e já que a Lu está na Alemanha, que tal você começar a ler, Lu? Oi, assim, ok. Russos e alemães. Consideração preliminar. A relação entre alemães e russos foi, por um longo tempo, agravada porque muitos alemães se sentiam superiores aos russos e agiam de modo correspondente. Depois passaram a temê-los, mas isso também estava frequentemente associado a um sentimento de rejeição. Por isso, a paz entre alemães e russos deve começar na medida em que os alemães respeitam os russos e lamentem a injustiça e o sofrimento que lhes causaram. Os exemplos seguintes mostram como se pode chegar a isso. Exemplo: Honra aos Mortos, de um curso em Salzburg, na Áustria, em 2004. Observação:
Embora na próxima constelação o protagonista seja natural da Áustria, a dinâmica mostra que não havia diferença entre a Áustria e a Alemanha no tocante à guerra com a Rússia. Assim, a Áustria significa aqui o mesmo que a Alemanha. Hellinger. Ao lado está sentado um casal. A esposa é russa e o marido é austríaco. Para a esposa, que mantém os braços estreitamente cruzados diante do peito, você está esperando seu terceiro filho, não é? A mulher, sim. Hellinger. Teremos cuidado com você, em atenção à sua criança. Fique tranquila, tudo sairá bem. Para o grupo. Vou proceder de modo bem simples. Colocarei em cena duas pessoas. Uma delas vai representar a Rússia. Para a mulher. Um homem ou uma mulher? Mulher, uma mulher. Hellinger, claro, a mamãe Rússia. E colocarei um representante para a Áustria. Este precisa ser um homem. Hellinger coloca frente a frente os representantes da Rússia e da Áustria. Eles se olham longamente, sem se moverem. Hellinger, depois de algum tempo, para o representante da Rússia. Diga à Áustria, você me deve alguma coisa. A Rússia, você me deve alguma coisa. O representante da Áustria se aproxima lentamente da Rússia e o marido atrás da Áustria. Depois de algum tempo, Hellinger introduz mais duas pessoas. O pai da mulher, general russo, e o outro homem representando o marechal de campo de família do marido. O representante da Rússia recua com passos curtos. O marechal de campo cai lentamente de joelhos, inclina-se para a frente, põe as mãos sobre a cabeça e prorrompe-os em soluços. A mulher se afasta para trás e chora. O marechal de campo golpeia o chão com os punhos, continuando a chorar em alta voz. Sacode a cabeça, ergue-a um pouco, olha para a Rússia e apoia-se nos calcanhares. O marido faz menção de aproximar-se dele, mas não ousa. O marechal de campo se levanta, leva a mão ao peito e, continuando a chorar, aproxima-se, com passos curtos, do general russo. A representante da Rússia quer colocar-se por trás do general. Este se posta diante dela. O marechal de campo se aproxima um pouco mais. Afasta-se um pouco para o lado, desviando-se do general, para poder olhar para a Rússia. O general também se afasta um pouco para o lado, dirige o olhar primeiro para a Rússia, depois para o marechal de campo e finalmente para o chão. O marechal de campo olha para trás, para o representante da Áustria e para o marido. A Áustria se posta ao lado do marechal de campo e o marido ao lado de sua mulher. O marechal de campo enlaça com um braço o representante da Áustria. Ambos, o marechal de campo e a Áustria, olham para o chão, juntamente com o general. O marechal de campo e a Áustria se inclinam profundamente. A Rússia recua um pouco mais. O general dá um passo para trás e se inclina igualmente, com o marechal de campo e a Áustria. Aparentemente, todos se inclinam diante dos mortos. O general fica de cócoras. O marechal de campo estende a mão para ele, mantendo-se profundamente inclinado. O general toma sua mão. Depois de algum tempo, se levantam. O marechal de campo respira fundo, dirige o olhar para a Rússia e sorri. A Áustria se aproxima da Rússia e a aposta ao seu lado. O marechal de campo e o general se encaram. Aproximam-se muito, de frente. Cada um põe as mãos sobre os ombros do outro e se olham por um longo tempo. Depois de algum tempo, viram-se na direção da Rússia e da Áustria, enlaçando-se pelas costas. Todos, a Rússia, a Áustria, o general e o marechal de campo, se viram amistosamente para o casal. Então, o general e o marechal de campo se afastam deles, mantendo-se abraçados pelas costas e olhando ambos para o chão. Depois de algum tempo, o marechal de campo se ajoelha e se inclina profundamente. O general se afasta e se coloca atrás da Rússia. A esposa chora. Hellinger, vou deixar assim. Para os representantes, obrigado a todos. Para o casal, tudo de bom para vocês.
Exemplo, agora eu sou uma russa, do Congresso Internacional Movimentos para a Paz, Würzburg, Alemanha, 2001. Hellinger para Natasha. O que há com você, Natasha? Gostaria de resolver um conflito que há muito tempo está crescendo dentro de mim. Eu sou uma alemã da Rússia, nasci no Cazaquistão e há 9 anos vivo na Alemanha. O conflito é o seguinte: no Cazaquistão, minha pátria, estava bem claro para mim que eu era alemã e era tratada como tal. Agora que estou aqui, isso já não é tão claro para mim. Hellinger. Seu pai é de origem alemã? Natasha, sim. E sua mãe? Natasha, também. Hellinger. E os avós? Natasha, também são de origem alemã. De ambos os lados, gostaria de acrescentar que minha família sofreu muitas perseguições. Meu avô paterno morreu num campo de trabalhos forçados para alemães da Rússia. Os pais da minha mãe só voltaram para casa depois de passarem 5 anos separados nesses campos de trabalho. Depois todo esse tempo, não tiveram notícias um do outro. Minha mãe só tinha 3 anos de idade na época. Hellinger, creio que é o bastante para trabalharmos. Para Natasha, vou começar com seus avós. A cliente escolhe representantes para os seus avós e Hellinger coloca os 2 casais um ao lado do outro. Hellinger para Natasha. Agora vamos colocar alguém para representar a Rússia. Quando a Natasha escolhe uma mulher como representante da Rússia, essa é a mamãe Rússia. Hellinger coloca a representante da Rússia diante dos avós. A Rússia e os avós se confrontam por um longo tempo e se olham. O avô paterno de Natasha enlaça com um dos braços sua mulher e ela pousa a cabeça em seu ombro. Em seguida, Hellinger escolhe 3 representantes dos soldados alemães e os posiciona lateralmente. Os avós paternos se abraçam. A Rússia olha para os soldados alemães e começa a tremer. Também os pais do pai olham, como que hipnotizados os soldados alemães. Depois de algum tempo, relaxam o seu braço. A Rússia se curva para frente e olha para o chão. Depois olha de novo para os soldados alemães. A representante da Rússia se ajoelha lentamente, apoia-se nos calcanhares, torna a olhar para os soldados alemães e prorrompe-os em soluços. Curva-se para frente, voltando-se constantemente a olhar para os soldados alemães. A avó materna dirige-se lentamente para a Rússia. Quando ela se aproxima, a representante da Rússia se deita de lado no chão, dirigindo o olhar para os soldados alemães. A avó materna se detém, olha para os soldados alemães e recua lentamente. A representante da Rússia estende a mão para o 3º soldado alemão, que tem os olhos fixos no chão. Ela se aproxima dele engatinhando, ergue-se um pouco e levanta o olhar para ele. O soldado se curva cada vez mais e se ajoelha. Quando estás prestes a cair, ela o enlaça com um braço e o segura. Ele pousa a cabeça em seu peito. A Rússia olha para os outros soldados alemães. Também o 2º soldado se aproxima, coloca-se atrás dela, pousa uma das mãos em sua cabeça e a outra no próprio coração. O 3º soldado alemão se deita lentamente no chão, assistido ainda pela Rússia. O 2º soldado alemão respira fundo, como se não suportasse a dor, afasta-se o máximo para o lado, como se quisesse fugir da situação. Também o 1º soldado alemão aproxima-se e deita-se de costas entre a Rússia e os avós da cliente. A Rússia chega mais perto dele, mas não olha para o 2º soldado alemão, que faz menção de afastar-se. Hellinger vai até ele, toma-o pela mão e leva de volta para perto da Rússia. O 2º soldado alemão se ajoelha diante da representante da Rússia e se põe de cócoras. Ela se aproxima dele de joelhos, o 3º soldado alemão se ergue e senta ao lado do 2º soldado alemão. Faz menção
faz menção de estender a mão à Rússia, mas não se atreve a retira outra vez. Ambos os soldados alemães se inclinam profundamente até o chão, diante da Rússia, enquanto um deles enlaça o companheiro com o braço. A representante da Rússia fica de pé e volta o olhar para os avós. Eles inclinam a cabeça diante dela e o avô materno lhe faz uma profunda reverência. A seguir, ela se volta novamente para os dois soldados alemães ajoelhados diante dela. Hellinger introduz a Natasha na constelação, colocando-a diante da Rússia. Hellinger para Natasha. Olhe para a Rússia, olhe para lá, diga a ela, agora eu sou uma russa. Natasha sacudindo a cabeça. Isso eu não posso fazer, Hellinger. Experimente, não faz mal. Natasha se debate longamente consigo mesma, então diz emocionada. Agora sou russa. Hellinger para o avô paterno. O que você sentiu quando ela disse isso, o avô paterno? Minha alma se expandiu. Hellinger para a avó paterna. E você? E o que você sentiu, avó paterna? Também me senti mais leve, avô paterno, e eu fiquei orgulhoso, avó paterna. Deixo de bom grado que a Natasha se vá, de outro modo seria violento demais. Avô paterno, eu me sinto redimido. Hellinger, para o avô paterno. E você, avô materno? Não temos o direito de permanecer na Rússia, avó materna. Eu tinha acabado de pensar, tomara que ela consiga dizer isso. Fiquei muito emocionada. Eu também faço parte. Em seguida, a Rússia se posta diante da Natasha, aproxima-se dela bem devagar, centímetro a centímetro. Natasha ainda se fecha e mantém as mãos cruzadas diante do ventre. Faz menção de recuar, cobre a boca com uma das mãos e olha para o chão. Então se ajoelha e se inclina profundamente. A Rússia se inclina lentamente para ela, acaricia suas costas e a toma nos braços. Natasha soluça em alta voz. Hellinger para Natasha, depois de algum tempo. Como se sente agora? Natasha, estou extremamente irritada. A Rússia me passa uma sensação de consolo, mas não está certo. Hellinger, vou interromper aqui. Para o grupo. Aqui se manifestou uma coisa importante. As minorias precisam submeter-se e adaptar-se ao país que as escolhe. Qualquer outra atitude tem efeitos nefastos. Isso se chama humildade. Está bem, ficamos aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Porque tem algo bem interessante aqui. Muito bom. Como acontece com os trabalhos de Bert, né? Ele sempre traz algo olhando para a solução. Então, no início, quando ele fala das considerações preliminares, ele coloca aqui: os alemães se sentiam superiores aos russos. Então, quando existe essa superioridade não só entre os povos, né, entre as pessoas, como isso causa um sentimento de rejeição, e como isso é danoso, causa-se dano. E é preciso que você esteja bastante atento. O sentimento é esse, que provavelmente é um sentimento adotado quando você faz essas medidas. Porque quando você está levantando essas bandeiras do amor cego, você também toma um partido, também toma um orgulho, também vai para um lugar, né, que talvez contribua para muitas coisas estarem acontecendo. Eu lembro agora, né, quando a gente fala desses traumas, os traumas transgeracionais. É o que está sendo posto aqui. Com essa... Ele perguntou, né, seus pais
são de origem alemã, você é de origem alemã, então todos são alemães, mas tem algo que é esse trauma transgeracional. Porque nós somos muitos. E aí eu tenho que lembrar desse... Está passando na Netflix um documentário, um seriado chamado Uma Nova Mulher. Né? Eu não sei se vocês já viram esse seriado. Mas muito interessante, porque ele representa, mostra também algo bem semelhante a uma constelação, onde ele traz as falas das repetições dos padrões daquilo que aconteceu há muito tempo atrás. Então, os traumas também a gente carrega situações difíceis, traumáticas, que foi para alguém, um avô, para uma avó ou uma bisavó, isso também faz um eco nas nossas vidas hoje. Então, nós somos muitos. A gente precisa se deparar com essa realidade para não estar olhando as questões de uma forma rasa, sem causa, porque a gente não vê, só vê a causa, só vê os efeitos, mas não vê a causa. A causa pode estar em várias gerações atrás. Se a gente não fizer essa retrospectiva familiar, não podemos compreender muitos dos comportamentos hoje. Então, é necessário que a gente dê uma parada para ver aquilo que falou sobre nós, sobre as nossas vidas, e sobre a vida dos nossos filhos, e às vezes dos nossos netos. Porque encontramos tantas dificuldades. E olha o movimento todo que o Beto acompanhou para que pudesse ver essa profundidade. Então, só quando se faz uma profunda reverência, ou seja, quando você integra plenamente aquilo que não foi visto, você consegue uma reconciliação. Então, às vezes, a gente briga com a nossa própria consciência. Consciência pessoal. Tem uma das personagens desse seriado é uma médica chamada Ada. Então, quanto a Ada luta e desconfortavelmente, porque ela só acredita na ciência como se os fenômenos que acontecem eles pudessem ser medidos e mensurados, já que está numa área subjetiva. Então, a gente olha uma constelação dessa, o que emerge tudo isso, e a gente só pode olhar para o subjetivo e o efeito que isso causa no nível da sensação. E a sensação ainda não pode ser medida. Então, essa última frase do Bert, ele fala para o grupo, né? Aqui se manifestou uma coisa importante. As minorias precisam submeter-se e adaptar-se ao país que as acolhe. Eu lembro quando eu fui pela primeira vez, uma das vezes, né, muito tempo atrás, que eu fui fazer uma palestra lá no consulado da Bélgica, eu fui falar sobre os imigrantes, né, a imigração. Então, falando sobre o que efeito faz para os filhos quando os pais são imigrantes. E que lugar é esse de desconforto dos imigrantes frente ao país que os acolhe? Então, há que a gente ver um movimento da humildade quando a gente está nesses lugares, quando a gente recebe e não consegue agradecer. Então, ficamos numa dor daquilo que faltou. Nós, como seres da falta, vamos estar sempre olhando para as faltas. A gente esquece de olhar para os ganhos, que de fato é isso que dá sustentação e que causa toda uma modificação. Então, olha só quanta coisa mudou quando ela assumiu. Agora eu sou uma russa.
e não uma alemã. Quando se faz esse movimento de reconciliação, de reconhecimento, muitas questões, muitos conflitos terminariam se a gente pudesse ter uma postura de reconciliar em cima do reconhecimento. Quantos casais brigam querendo só um reconhecimento? Quantos filhos se sentem tão incomodados com os seus irmãos porque lhe falta o reconhecimento? Você vai para o trabalho, muitas vezes você faz grandes entregas quando não é reconhecido, você entra também em conflito. Então, que a gente possa olhar esses lugares por onde a gente passeia, para a gente olhar, a gente exercitar essa palavrinha aqui, humildade, reconhecimento, compreensão das dores, compreensão dos traumas. E o lugar que a gente abre espaço no nosso coração para o outro coexistir. Então, vamos lá, quem continua aqui na conferência em Moscou? Queres continuar, Lu? Um minutinho, tem barulho aqui, eu vou pedir para diminuir. Só um minutinho, por gentileza. Gente, por favor. Gabi, 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 fecha a porta, por favor, filhinha. Então, vamos ler mais essas 2 páginas. As conferências em Moscou. E a gente olha hoje, né, um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E esse conflito que chega até nós, né? E é um conflito também que nos afeta. Conferência em Moscou. Esclarecimento. Em setembro de 2001, na véspera de um curso sobre constelações familiares, fui convidado a fazer uma conferência no Instituto de Psicologia da Universidade de Moscou. Além de professores e estudantes, compareceram também muitas pessoas de fora. O afluxo foi tão grande que muitos ficaram de pé ou sentaram-se no chão. O que nos espera e o que nos reconcilia? Hellinger. Sinto-me muito honrado e aceitei de bom grado o convite que me fizeram para falar nesse famoso instituto. Refleti muito sobre o que deveria dizer-lhes inicialmente e julguei melhor falar sobre o que separa e o que reconcilia, aproximando o que era visto como antagônico. Psicoterapia científica e psicoterapia fenomenológica. Inicialmente, gostaria de falar sobre a psicologia científica e a psicoterapia, fenomenológica. A psicoterapia científica é largamente difundida. Um de seus exemplos é a terapia comportamental, que teve em Pavlov, um de seus pioneiros. Em São Petersburgo, eu pude dar uma palestra no mesmo instituto onde ele ensinou. E o que significa a psicoterapia científica? Ela parte do pressuposto de que podemos tratar a alma como os outros fenômenos da natureza. Assim, depois de descobrir como as pessoas reagem a diversos estímulos, podemos influenciá-las em consonância com esse conhecimento. Por conseguinte, na psicoterapia científica, o psicoterapeuta ou psicólogo assumem uma atitude ativa, valendo-se de métodos científicos para auxiliar as pessoas a se modificarem. Nesse método, existe a pressuposição de que os tratamentos podem ser repetidos de modo igual ou semelhante. A essa abordagem se opõe, sob vários aspectos, a psicoterapia fenomenológica. O que significa aqui
fenomenológico significa que o terapeuta se expõe aos fenômenos em sua multiplicidade, sem fazer distinção entre eles. Expõe-se a eles sem intenções, inclusive sem a intenção de curar. Ele aguarda até que se manifeste a ele o essencial do fenômeno, e também não teme o que venha a manifestar-se. Cito um exemplo. Às vezes, um paciente procura um terapeuta e logo se percebe que não lhe resta muito tempo de vida. Então, alguns terapeutas temem dizer isso a ele. Um homem me procurou num grupo e disse que sofria de câncer. Podia-se perceber que teria pouco tempo de vida. Eu lhe perguntei o que desejava de mim. Ele me respondeu que queria esclarecer algo relacionado com a sua mãe, algo que o fizera sofrer na infância. Eu lhe perguntei, para que você quer isso ainda? Você ainda viverá muito tempo. Então lhe pedi que fechasse os olhos. Estava sentado ao meu lado. Ele disse, imagine que a morte está diante de você. Incline-se lentamente diante dela. Pudemos ver que ele lutou longamente consigo mesmo, mas quando lhe correram lágrimas pela face, ele se inclinou levemente. Mas então lhe correram lágrimas pela face e ele se inclinou lentamente. Eu o deixei totalmente entregue aos movimentos de sua alma, sem interferir de modo algum. Depois de uns 10 minutos, ele abriu os olhos. E eu lhe perguntei, como se sente agora? Ele respondeu, estou tranquilo. Isso é psicoterapia fenomenológica. Eu não interfiro de fora. Permito à alma que ela se exponha à realidade tal como ela é. É a realidade que atua quando se manifesta e é encarada. No método fenomenológico, nós nos confrontamos com a situação tal como ela é, sem pressupostos e sem apoiar-nos em qualquer teoria. Então, fulgura a partir da situação o que é essencial. Às vezes é apenas uma palavra e essa palavra muda tudo. Vou citar um exemplo que se encaixa bem aqui. Há alguns meses, no Congresso Internacional de Constelações Sistêmicas em Würzburg, dediquei um dia de trabalho com constelações familiares. Uma cliente disse que nascera no Cazaquistão, mas morava lá há vários anos na Alemanha. Indagada sobre sua família de origem, revelou que seus antepassados tinham nascido na Alemanha e migraram para a Rússia. Um avô tinha morrido no campo de trabalhos forçados e os outros avós também tinham sofrido muito. Inicialmente, coloquei em cena representantes de seus avós. Diante deles, coloquei uma mulher representando a Rússia. Em seguida, coloquei 3 representantes de soldados alemães, formando um ângulo em relação à Rússia. A representante da Rússia, uma mulher, representando a mamãe Rússia, estava muito emocionada e cheia de dor. Uma representante dos soldados alemães estava inicialmente rígido e imóvel, mas pouco a pouco foi dominado por uma grande dor e curvou-se profundamente diante da Rússia, que o tomou nos braços. Então, introduzi na constelação a cliente e pedi-lhe que dissesse uma única frase. Foi uma frase fenomenológica, ninguém teria chegado a ela por uma reflexão. Pedi-lhe que dissesse à Rússia, eu sou uma russa. Inicialmente ela resistiu, mas então disse, eu sou uma russa. Nesse momento, seus avós se sentiram melhor. Por que foi importante essa frase? Muitos alemães que há muito tempo emigraram para a Rússia e por ela foram acolhidos, recusaram-se a reconhecê-la como uma nova pátria e agradecer-lhe pelo que dela tinham recebido. Quando a mulher disse essa frase, eu sou uma russa, algo mudou em sua alma. Hoje de manhã fui procurado pela terapeuta dessa cliente. Ela veio assistir ao meu seminário e me falou sobre o efeito dessa frase na vida da sua paciente. Ela tocava violino desde os 5 anos e tinha se formado como solista. Entretanto,
desde que migrou para a Alemanha, não conseguia voltar a tocar. Algumas semanas depois da constelação, ela voltou a tocar violino, recuperou-se muito rapidamente e foi aprovada em todas as provas para conseguir o diploma em violino. A alma russa tinha retornado a ela. Fortes aplausos ao público. Nisso consiste a psicoterapia fenomenológica. Aquela frase eu não poderia ter buscado em nenhuma teoria. Entretanto, ela me veio porque eu me expus àquela situação sem posições pré-concebidas. E essa frase bastou. Há algum tempo, escrevi uma história onde comparo os caminhos do conhecimento científico e do conhecimento fenomenológico. A história é assim. Isso, 2 saberes. Pode? Sim, sim. Pode? Sim, sim, por favor. 2 tipos de saber. Um erudito perguntou a um sábio: como as coisas individuais se transformam num todo e como se distingue o conhecimento de muitas coisas da abundância do conhecimento? O sábio respondeu: o que está disperso se transforma num todo, mas quando encontra um centro onde se recolhe e atua. Pois só por meio de um centro o múltiplo se torna essencial e real. Então, sua plenitude nos parece simples, quase inexpressiva, como uma força tranquila que se aplica ao imediato e permanece subordinada e próxima ao que a sustenta. Por isso, para sentir ou comunicar a plenitude, não preciso conhecer, dizer, ter, fazer todas as coisas individuais. Para entrar numa cidade, transpormos um único portão. Batendo uma vez num sino, fazemos ressoar muitos outros tons. E ao colher uma maçã madura, não perguntamos por sua origem, simplesmente a tomamos na mão e comemos. O erudito objetivou que quem busca a verdade também deve conhecer todas as particularidades. Mas o sábio contestou, dizendo que só sabemos muito sobre verdades velhas. A verdade que faz progredir é usada e nova, pois oculta o seu fim, como a semente oculta a árvore. Poético. Por isso, quem hesita em agir, querendo saber mais do que o necessário para o próximo passo, desperdiça o que realmente atua. Ele toma a moeda pela mercadoria e transforma árvores em lenha. O erudito achou incompleta a resposta e pediu ao sábio que explicasse um pouco mais. Mas ele recusou com um gesto. Pois a plenitude começa como um barril de mosto, doce e turvo. Precisa fermentar por bastante tempo até que se torne límpido. Quem o bebe, em vez de somente prová-lo, fica logo bêbado. Isso já é o suficiente sobre a diferença entre a psicoterapia científica e a psicoterapia fenomenológica. Perfeito. E aí eu só posso acrescentar a frase de Lacan, quando ele diz assim: não se apresse em compreender as coisas rápido demais. Então, quantas vezes, somente agora, a gente se dar conta dos eventos passados. Então, quando temos um tempo, é um tempo da sabedoria, é um tempo onde colocamos uma pausa para experimentar a viver o sentido das coisas, que é o fenomenológico, né? O fenômeno que se apresenta, que aparece. Quando a gente está muito na ideologia, ou quando está muito naquilo medido, mensurável, esperado, planejado, ficamos muito aqui, e perdemos o sentido, aquilo que faz sentido.
E a gente precisa olhar isso, porque entrar na frustração daquilo que você passa por um crivo mental e esquece potencialmente daquilo que afeta o íntimo. E aquilo que afeta o íntimo, se a gente não dá uma parada para perceber, aí traz exatamente essa questão, né? Quando o erudito, ele pede para... Ele faz uma pergunta e o sábio faz uma transcrição linda, e o erudito ainda pergunta, não compreendi. E aí ele coloca sabiamente. Ele se recusa, porque naquilo que ele já foi mostrado, ali reside a plenitude. E eu só posso dizer assim, quantas vezes nossos próprios filhos não mostram a realidade, da qual a gente fica ausente daquilo que é mostrado. E ficamos paralisados no mundo das ideias. Então, vamos fechar por aqui hoje, né? E a gente vê assim o quanto ficamos querendo respostas e respostas e respostas, e na verdade as respostas já estão postas ali. Foi interessante hoje, quando eu fazia uma sessão, uma paciente dizia assim, né? Eu fazia umas perguntas assim, mas o que é que acontece, né? Quando uma pessoa se revela e a paciente não estava sabendo como encontrar essa resposta. E exatamente no fenômeno, como o outro pode se revelar, mas se a gente não abre espaço para essa revelação, para compreender esse movimento genuíno, e a gente vai sempre para o lado mental, a gente não consegue decodificar o fenômeno. O fenômeno entre as perguntas e as respostas. Então, alguém tem alguma palavra, alguma frase a dizer? Eu queria agradecer a leitura hoje. Nossa. A Ana está com dificuldade no microfone, né, Ana? Mas o importante é que você esteja aqui conosco, tá bom? É uma alegria ter você aqui. Então, podemos ficar por aqui. E no próximo encontro vamos falar com os níveis de consciência. Daqui a pouquinho a gente já termina o livro, né? E aí, quando terminar o livro, eu tenho uma proposta para fazer. Então, gente, um beijo grande. Estamos curiosos, curiosas. Mas exatamente para deixar vocês assim ligados no que será que vai acontecer. Proposital. É como a mãe diz assim para a criança, eu tenho uma coisa para te dar, eu tenho uma coisa para te dizer. Mas vamos ficar aqui. Fica aqui fazendo isso aqui, depois a mamãe fala para você. A criança, ó, calma, eu vou saber o que é depois. Então, estimular o interesse, né? Ou estimular a boa curiosidade. É bom, é bom. Gente, então, um grande beijo para vocês, viu? Muito bom estar aqui com vocês. E aí, é o seguinte, da próxima vez, vocês colocam também as perguntas, ou colocam, vou antecipar um pouquinho do que eu tinha pensado, né? A gente poder interagir mais no grupo, mandando as perguntas, formular as perguntas durante a semana, ou na própria leitura, colocar aqui no chat para a gente poder falar um pouco delas. Tá bom? Dos interesses pessoais. Então, um grande beijo e até a semana que vem. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. E queridos.